Antes de iniciar a nossa aula, eu separei para vocês aqui uma frase que eu espero que inspire vocês, que diz assim: quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar seus sonhos. Desconheço o autor. Então, o que essa frase quer dizer? Que quanto mais você estuda, mais você se aproxima de realizar os seus sonhos. Então, para isso, eu preciso que você não desista, certo? E siga aí traçando metas e objetivos a fim de realizá-los. Então, vamos lá para o conteúdo. Termos e orações. Então, nesta aula, nós iremos estudar os termos e orações. Termos da oração. Antes de falar sobre os termos da orações, termos essenciais da oração, nós iremos ver a base, que é a oração, certo? A frase, a oração e os períodos. Frase é um enunciado escrito ou oral com o objetivo de comunicar algo. Algumas são constituídas em torno de um verbo, outras não. Ou seja, frase é tudo aquilo que você quer comunicar algo, um enunciado pequeno e que transmite ali uma comunicação entre pessoas. Por exemplo, quando eu me comunico com vocês: olá, meus queridos alunos, tudo bem? Quando eu digo bom dia, boa tarde, parabéns, muito bem. Então, dentro destas frases, nós temos as que são constituídas em torno de um verbo, que são chamados de frases verbais, e as que não têm verbos, que são chamadas de frases nominais. Então, vamos ver os exemplos de cada uma delas. Frases nominais são as que não contêm verbo. Então, frases nominais são as que não contêm verbos, como por exemplo, bom dia, olá, muito bem, essa não, como assim? Desculpa, atenção, pessoal. Então, são frases assim pequenas que transmitem uma comunicação. Essas aqui são as frases nominais, que não contêm verbos. Agora nós iremos ver as frases verbais. São frases organizadas com um verbo. Por exemplo, odeio a rotina. Como vocês podem ver, nós temos o verbo aqui, o verbo odiar. Odeio a rotina. Certo? Amo todos vocês. Quando eu digo isso, amo todos vocês, percebam que eu tenho um verbo aqui, o verbo amar. Amo todos vocês. Então, por isso então, essas frases que contêm apenas um verbo, elas são nomeadas como frases verbais, e as que não contêm são frases nominais. Lembrando que as frases, elas são uma comunicação, ela transmite uma comunicação, certo? Um diálogo pequeno entre pessoas. Então, como eu disse, as frases podem ser verbais ou nominais, certo? Oral ou escrita, que transmite algo, certo? Na comunicação. Então, vamos ver oração. O que é oração? É uma frase ou segmento que contém verbos. Por exemplo, nesse exemplo aqui nós temos: num piscar de olho, a princesa vira plebreia. Tentei saber o motivo. Como vocês podem ver, nessa oração nós temos verbos aqui: o verbo piscar, o verbo virar, e aqui tentei saber. Nós temos aqui uma locução verbal, certo? Verbo tentar e verbo saber. Quando nós temos dois verbos juntos, ela passa a ser uma locução verbal, pois um auxilia o outro, certo? Então, vamos ver os períodos. Então, dentro da oração nós temos os períodos, que são período simples e composto. Então, vamos vê-los. Período simples e período composto. O que é um período simples? São frases organizadas em torno de um verbo.
e período composto formadas por mais de uma oração. Então, vamos ver exemplos. Ela olha somente para si. Como vocês podem ver aqui, quando eu digo ela olha somente para si, nós temos apenas um verbo. Nós temos apenas um verbo, que é o verbo olhar. Portanto, é chamado de período simples, pois essa frase aqui é organizada em torno de um verbo. Agora vamos ver exemplos de período composto. Eu sabia que isso ia acontecer. Tentei te avisar várias vezes. Como vocês podem ver, nós temos aqui orações, certo? Agora você deve se perguntar, e como que eu vou saber se é uma oração, quantos períodos tem? Então, você irá observar a quantidade de verbo em que contém nessa oração, certo? Se tiver mais de um verbo, você vai fazendo desta forma, vai vendo os verbos e caracterizando como simples ou composto. Nesse caso aqui, ó, você pode notar que temos aqui o verbo saber, certo? Temos o verbo saber, eu sabia, o verbo saber, que isso ia acontecer. Temos o verbo ir e o verbo acontecer. Como eu disse anteriormente, nesse caso aqui nós temos uma locução verbal, pois temos dois verbos juntos. Quando temos dois verbos juntos, é caracterizado como locução verbal, pois um auxilia o outro. Temos também o verbo tentar, o verbo avisar. Como se vocês podem ver, nós temos duas orações. Eu sabia que isso ia acontecer. Tentei te avisar várias vezes. Então, é chamado de período composto, certo? Bem, agora você já viu o que é frase verbal, frase nominal, orações, período simples e composto. Então, agora nós iremos ver os termos essenciais da oração. Nos termos essenciais da oração, nós temos o sujeito e também logo mais nós iremos ver o predicado. No sujeito, o que é o sujeito? É o termo da oração que o verbo se refere e sobre o qual é dada a informação principal. O predicado é toda a informação que se refere ao sujeito da oração. Ou seja, em uma frase, em uma oração, nós temos o sujeito e temos o predicado. Eles estão internamente ligados, certo? Pois o sujeito é o termo da oração na qual é dada a informação principal. Essa informação principal é dada ao sujeito. E o predicado é toda aquela informação que se refere ao sujeito. Por exemplo, os assentos estão reservados. Quando eu digo os assentos estão reservados, nós temos aqui um sujeito e temos o predicado. Sujeito, os assentos, e predicado é tudo aquilo que se refere ao sujeito. Estão reservados. Os assentos estão reservados. Portanto, os assentos são o sujeito e todo o restante vai ser o predicado. O que estão, para você saber quem é o sujeito, você pode fazer essa pergunta. O que estão reservados? Os assentos. Agora nós iremos ver os tipos de sujeitos, certo? Então vamos revisar aí os tipos de sujeitos. Nós temos o sujeito simples, que é esse sujeito tem apenas um núcleo. Por exemplo, a recepcionista lhe ofereceu um café. Como vocês podem ver aí, nós temos apenas um sujeito. Quem é o sujeito nesse caso? Nesse caso, núcleo. Esse sujeito é o núcleo da oração, certo? Então, o sujeito aqui é a recepcionista, certo? Sujeito, nesse caso aqui, ó, a recepcionista lhe ofereceu um café. Nós temos aqui o sujeito,
que é recepcionista, um sujeito simples, pois contém apenas um núcleo, certo? Temos aqui todo o restante é o predicado. Agora nós iremos ver o sujeito composto. O sujeito composto é essa oração, o sujeito composto tem dois núcleos, certo? Nesse caso, o sujeito faz concordância com os dois núcleos. Por exemplo, a recepcionista e a aeromoça, a recepcionista e a aeromoça lhe ofereceu um café. Como vocês podem ver, aqui eu já não tenho mais um sujeito, eu tenho dois sujeitos, que é a recepcionista e a aeromoça. Portanto, eu tenho dois núcleos, certo? Então, temos aqui sujeito composto. E todo o restante aqui é o predicado. Agora nós vamos ver sujeito desinencial ou subentendido. É a terminação do verbo que indica a pessoa que está se referindo. Por exemplo, gosto de sorvete de baunilha. Lembrando que esse sujeito desinencial é um tipo de sujeito oculto, certo? Ele não está ali, mas você sabe que ele existe através da terminação do verbo, certo? Por exemplo, nesse verbo aqui, gosto. Gosto de sorvete. Gosto de sorvete de baunilha. Quando eu digo gosto, você já percebe que dá para você saber a qual sujeito nós temos. Nós temos o sujeito eu, o pronome eu. Eu gosto de sorvete de baunilha. Então, eu é o sujeito oculto, sujeito, ou seja, sujeito desinencial, gosto, verbo, e todo o restante aqui é o predicado. Agora vamos ver mais exemplos. O sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? É o uso da partícula se com determinados tipos de verbos. Na terceira pessoa do singular, certo? Usa-se a partícula se na terceira pessoa do singular. Uso do verbo na terceira pessoa do plural, sem acontecimentos no contexto, ou seja, não dá para identificar pelo contexto ou pelo verbo que acompanha, certo? Então, vamos ver exemplo para vocês entenderem melhor o que é o sujeito indeterminado, já que ele não dá para notar, para identificar pelo contexto e nem pelo verbo que acompanha, certo? Então, você terá que notar apenas se ele vier acompanhado pela partícula se, quando está acompanhado da terceira pessoa do singular, certo? Ou se ele está na terceira pessoa do plural. Por exemplo, precisa-se de tradutor. Como vocês podem ver, nós temos aqui a partícula se. Precisa-se de tradutor. Como vocês podem ver, esse sujeito ele é indeterminado, pois você não sabe qual sujeito está aqui, certo? Não dá para identificá-lo através da terminação do verbo. Nesse segundo exemplo, finalmente, alguém a muito custo consegue acalmá-lo. Vocês irão perceber que, finalmente, alguém a muito custo consegue acalmá-lo. Como vocês podem ver normalmente, não dá para saber quem é o sujeito através da terminação desse verbo, conseguem. Como vocês podem notar que o sujeito determinado, ele é generalizado, certo? Ele generaliza, ele não identifica o sujeito. Vamos ver mais exemplos. Falaram de mim para você. Falaram de mim para você. Falaram. Quem falou? Pode ser qualquer pessoa, né? Falaram no geral. Falaram de mim para você. Mais exemplo. Disseram para esperar que. Disseram para esperar que. Então, gente, esse foi o exemplo de sujeito indeterminado, certo? Cuidado aí para não confundi-lo com o sujeito desinencial ou oculto. É diferente, certo? Esse aqui você irá anotar pela partícula se, no uso da terceira pessoa do singular, ou a terceira pessoa do plural, certo? Porque ele não dá, como eu disse, porque ele não dá para ser identificado através do contexto e nem pelo verbo que acompanha.
De alguma forma, você pode, para facilitar, ele é visto de uma forma generalizada, não especifica o sujeito, não dá para saber quem é. Outro exemplo, estão reclamando do atendimento. Estão reclamando do atendimento. Quem está reclamando do atendimento? Não dá para saber quem é, não é? Então, cuidado aí para não confundir, certo? Então, vamos ver mais exemplos. Oração sem sujeito. Nós temos também essas orações sem sujeito, certo? O que é oração sem sujeito? Disse que uma oração é sem sujeito nos casos em que o predicado não pode ser atribuído a nenhum termo dessa oração. Por exemplo, não há muito espaço na garagem. Não há muito espaço na garagem. Como vocês podem ver, essa é uma oração em que não tem sujeito, certo? Ela não tem sujeito. Não foi atribuído nenhum sujeito aqui. Então, como vocês podem perceber, nesta oração nós não temos nenhum sujeito. Então, portanto, esse predicado aqui não pode ser atribuído. Porque não pode ser atribuído porque não há um sujeito aqui, certo? Por isso mesmo disse que uma oração é sem sujeito nos casos em que o predicado não pode ser atribuído a nenhum termo desta oração. Então, vocês viram aí exemplos de sujeito indeterminado. Cuidado para não confundir, certo? Então, vamos ver agora o sujeito sem oração sem sujeito. Disse que uma oração é sem sujeito nos casos em que o predicado não pode ser atribuído a nenhum termo dessa oração. Por exemplo, não há muito espaço na garagem. Como vocês podem ver aqui, eu não tenho um sujeito. Não tenho. Certo? Então, esse predicado aqui não pode ser atribuído a nenhum termo desta oração. Como vocês podem ver, não tem nenhum sujeito, certo? Temos aqui o verbo haver, certo? O verbo existir também, haver, existir. Muito espaço na garagem. Segundo exemplo, há muito tempo a sociedade espera por providências. Como vocês podem ver, novamente eu tenho aqui o verbo haver, o verbo existir. Agora nós vamos ver os predicados. Predicado nominal. O que é o predicado nominal? É aquele que é formado por um verbo de ligação mais o predicado do sujeito, certo? Por exemplo, a comida está sem sabor. A comida está sem sabor. Nós temos aqui o sujeito, que é a comida, e temos aqui o verbo de ligação, certo? E temos o predicado do sujeito. Então, predicado nominal, como vocês, é caracterizado por um verbo de ligação mais um predicado do sujeito. O verbo de ligação é esse. Lembrando que nós temos vários outros verbos de ligações, certo? Parecer, o verbo como é o caso aqui do estar, certo? Dentre outros. Então, temos aqui sujeito, a comida, verbo de ligação, mais o verbo de ligação estar, mais o predicado do sujeito. Agora, nós vamos ver o predicado verbal. Quando é que é um predicado verbal? Quando que é predicado verbal? Predicado verbal é aquele que possui como núcleo um verbo transitivo ou verbo intransitivo. Você ainda lembra o que é verbo transitivo e verbo intransitivo? Então, o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para dar continuidade à minha oração, ou seja, para dar sentido a ela. E o verbo transitivo, ele não precisa nem de nenhum complemento. Por exemplo, dormir, viajar, são verbos, e dentre outros, são verbos que não precisam de complemento para fazer sentido. Por exemplo, quando eu digo, eu dormi e pronto, você já entendeu o que eu quis dizer, não é? Então, esse é um exemplo de verbo intransitivo. Então, se caso você não saiba, não lembre dos verbos transitivos e intransitivos, se caso você não lembre, precisa se aprofundar mais para poder conseguir entender melhor o que é verbo transitivo e intransitivo, eu sugiro que você
estude o material, dê uma pesquisadazinha para você se familiarizar mais com os verbos transitivos e verbos intransitivos. Então, vamos ver lá exemplos. Então, vamos ver os exemplos. A menina adora doces. A menina adora doces. Esse verbo aqui, eu perguntando para você, você consegue me dizer se ele é transitivo ou intransitivo? Então, mas eu também não quero que vocês se prendam a isso, certo? O foco aqui é você aprender os termos essenciais da oração, certo? Mas é preciso você saber o que são verbos transitivos e verbos intransitivos. Então, nós temos aqui, a menina adora doce. A menina adora doce. A menina é o sujeito. Adora doces é o predicado. A menina adora. Então, adora o quê? Adora doces. Então, ele precisa de um complemento. Portanto, ele é um verbo transitivo. A menina adora. Quem adora, adora alguma coisa, não é? Então, por aí dá para você identificar. Vamos ver o segundo exemplo. O professor corrigiu as provas. Quando eu digo o professor corrigiu, corrigiu o quê? As provas, certo? Agora vamos ver, então, como vocês podem ver, o verbo corrigiu, ele é um verbo transitivo, porque ele precisou também desse complemento para dar continuidade. O professor corrigiu as provas. Quem é o sujeito aqui? Vê se vocês lembram ainda. Então, quem é o sujeito aqui? O professor. Predicado, corrigiu as provas. Maria viajou. Quando eu digo Maria viajou, nós temos aqui um exemplo de um verbo intransitivo, pois ele não precisa de nenhum complemento aqui para fazer sentido, para dar continuidade. Quando eu digo Maria viajou, todo mundo entendeu que ela viajou, todos entendem que ela viajou. Também, outro exemplo, Camila dormiu. Dormir também é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de nenhum complemento para fazer sentido. Por si só, você já consegue entender. Camila dormiu. Então, todo mundo entendeu que ela dormiu, não é verdade? Então, agora, já vimos aí o predicado nominal, já vimos o predicado verbal. Agora, nós vamos ver o predicado verbal nominal. Então, preste atenção. É aquele o predicado verbal nominal, é aquele que possui como núcleo uma forma verbal, verbo transitivo ou intransitivo. É uma forma e uma forma nominal, certo? Então, ele contém verbos, seja ele intransitivo ou seja ele transitivo ou intransitivo, e contém também uma forma nominal, certo? Contém nomes, ou seja, pode ser substantivos, adjetivos, locução adjetiva ou advérbios, certo? Então, vai ter tanto verbos como nomes, certo? Como a forma nominal, que atua como predicativo do sujeito ou do objeto a que se refere, certo? Então, podendo ser que atue como predicativo do sujeito ou como objeto a que se refere. Por exemplo, a viagem deixou todos aflitos. Quando eu digo a viagem deixou todos aflitos, a viagem é o sujeito. Deixou um verbo transitivo. Porque se eu deixar somente até aqui, a viagem deixou. Deixou o quê? Todos aflitos. Todos vai ser o objeto e aflito vai ser o predicado do objeto, certo? Então, a viagem deixou todos. Todos. Se eu parar até aí, você percebe que eu tenho que dar uma continuidade. Então, para dar essa continuidade, acrescentei aí aflitos, que é o predicado do objeto, ou seja, o predicado de todos. Todos estão o quê? Aflitos. A viagem deixou todos aflitos, certo? Agora vamos ver o segundo exemplo. Pedro dormiu cedo. Pedro dormiu cedo.
Nós temos aqui Pedro, que é o sujeito, dormiu, verbo dormir, que é um verbo intransitivo, cedo. Cedo é o predicado do sujeito, certo? Quem dormiu cedo? Pedro. Pronto, gente. Então, essa foi a nossa aula sobre termos essenciais da oração e aproveitamos também para revisar aí frases, orações e períodos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e se caso vocês ainda tenham alguma dúvida, volte aí no vídeo, veja mais uma vez ou então me chame no fórum, na caixinha de mensagem para tirar as dúvidas de vocês, certo? Ou pelo meu e-mail, Cícera Santos, Cícera com Y, 2014, @gmail.com. Então, até a próxima aula.